eu tenho a oportunidade de escolher o tema nas casas espíritas que eu estou indo. Esse mês eu estou oferecendo o Setembro Amarelo, o tema de suicídio, né? Eu vou compartilhar a tela com vocês, tá certo? Porque se alguém quiser falar, perguntar, interromper, não tem problema não, tá? Pode abrir o microfone sem nenhum problema, porque eu não vou ficar vendo todo mundo, né? Porque eu vou compartilhar a tela, tá certo? Então, vamos lá. Vou botar ela cheia, que fica melhor, né? A visibilidade. Eu não sei se vocês sabem, porque Setembro Amarelo, desde setembro, no mundo, é comemorado, né? O Dia de Prevenção ao Suicídio. E amarelo, o CVV foi que fez esse mês, em 2015, porque em homenagem a um rapaz de 17 anos nos Estados Unidos, chamado Mike M., que ele se suicidou dentro de um Mustang amarelo. Ele adorava muito esse carro, era a diversão dele, os amigos disseram. Ele tinha acabado de pintar de amarelo e ele deixou um bilhete para os pais dizendo que não se sentissem culpados pelo que estava acontecendo, né? Infelizmente, os pais não tiveram tempo de socorrer. E depois se soube que ele tinha feito isso porque não estava conseguindo lidar com o término do namoro. E ficou calado. Ele não pediu ajuda. Essa palavrinha a gente vai falar sobre ela até o final, pedir ajuda, né? Então, o que aconteceu? No enterro, os pais dele distribuíram cartões amarelos que diziam mais ou menos assim: se você está pensando em suicídio, entregue esse cartão a alguém. E aí alguém que estava no enterro distribuiu na cidade. E aí da cidade passou para outros estados. Então ficou super conhecida, né, essa campanha, e por isso que é o Setembro Amarelo. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? Aí, olha aí, falar de suicídio não estimula o próprio suicídio. Muita gente acha isso. Mas se a gente nunca tivesse falado de AIDS, se a gente nunca tivesse falado sobre câncer abertamente, né? Então, não. O problema é como falar. Já houve uma época que a própria imprensa fazia uma divulgação distorcida do suicídio, até atribuindo coragem ao que se suicidavam, era meio vangloriado até, né? Tinha muito destaque. Mas de um tempo para cá a gente já vê que há muito cuidado nessa comunicação, né? O intuito, ela vem realmente no sentido de prevenir e não de valorizar quem está cometendo o suicídio, né? Então, eu vou começar passando alguns dados, é importante, tá? Poucos, estou trazendo poucos, porque prevenção se faz com informação. É a única maneira da gente fazer algo sobre alguma coisa se a gente sabe. Então, não tem como a gente pular essa etapa, né? Digamos assim. Então, aqui no mundo, mais de 800 mil, né, se suicidam. Um detalhe, o Brasil, primeiro lugar em ansiedade no mundo. E na América Latina, primeiro lugar em depressão. O suicídio é maior nos países de baixa renda, né? E qual é a diferença de estado depressivo e depressão? Todos nós passamos por um estado depressivo. Um revés financeiro, uma separação, um problema grave de saúde, perda de um ente querido, é um dos maiores motivos, se não for o primeiro, para a pessoa cair num estado depressivo. Mas aí a pessoa sai. Um demora um pouco mais, outro um pouco menos, mas sai desse estado, né? Tem a questão da resiliência aí, o quanto a gente consegue voltar o mais rápido possível para o estado normal, anterior. Mas a depressão, ela é uma tristeza persistente. Ela não passa, né? E tem outras características que a gente vai ver mais para frente. Uma coisa que eu sempre fico pensando é que, meu Deus do céu, é um país tão lindo, né? Feito com tanto cuidado, né? Por Jesus, com Iléu, lá no Brasil, coração do mundo, né? Ele encontra aquele local verde, muito colorido, muito aprazível, né? Que, na realidade, de fato, seria para receber aquelas pessoas, né, que estavam no crime, na infelicidade. Então, o país, Brasil,
é um país, digamos assim, pelas suas características naturais, propício a ser um bálsamo, né, para a gente. E nós estamos nessa situação, mas é o processo, né? Uma coisa curiosa, gente, é que, por exemplo, no Brasil tivemos, digamos, mais de 11 mil suicídios, certo? No ano. É mais ou menos isso. Mas tem um outro dado que é muito perigoso. Quase a mesma quantidade é registrado como causa indeterminada, intenção indeterminada. O que é isso? A família, ela tem vergonha quando ela tem um caso de suicídio. Ela se acha como se tivesse falhado em alguma coisa. Ela se acha discriminada, né? É como se fosse um problema que tivesse sido desleixo da própria família, de não ter tido controle sobre o outro, né? Então, a maioria das pessoas, e até por conta de questões legais mesmo, uma boa parte das pessoas não diz a causa correta. Diz que a pessoa tropeçou, que caiu sem querer de algum lugar. Mas isso quer dizer que o problema é muito maior do que a gente pensa, em termos de número, né? Então, a gente tem que trabalhar também na pós-venção. O que é isso? Trabalhar psicologicamente alguém que já passou por um trauma. A família passa por um trauma com a morte dessa. Então, acolher essa família também é uma forma de tratar a questão do suicídio, né? E aí nós temos alguns dados, os mais importantes que eu vou dizer para vocês é o seguinte, que chama a atenção do adolescente, daqueles que têm na realidade, entre 13 e 19 anos, porque vem crescendo assustadoramente. E aí tem algumas cidades, são as grandes cidades, né, que tem um número muito alto de adolescentes. Inclusive Recife, aí eu marquei de vermelho propositadamente, né? Isso aqui é o testemunho de um jovem. Ele diz: se nem meus pais me dão atenção, quanto mais os outros. Então aí ele não se sente amado, né? E aí cai justamente o quê? Na dificuldade em pedir ajuda, em conversar, em dialogar. Ele não tem esse apoio, né? Uma outra informação importante, um número importante, é dos idosos. Aqui ele está ressaltando muito nessa telinha os jovens, mas os idosos foi o que mais cresceu. Tem aqui um crescimento mais de 60 anos de 16%, mas só que em termos de crescimento foi o maior, certo? Depois dos jovens. E aí tem uma questão. Os idosos, eles têm, a maior necessidade que eles têm é de serem escutados. Por quê? O idoso, muitas vezes, está no quartinho lá atrás da casa. Às vezes ele está dentro, ele está na mesa de estar, mas ele está invisível. Ninguém fala com ele, ninguém conversa, ninguém pede opinião. Então isso é pior do que uma solidão mesmo de pessoas, né? Então a gente precisa escutar, não só ouvir o que ele está dizendo, sem interagir, mas entender o que ele está falando, realmente escutar. Escutar não só com os ouvidos, escutar com os olhos, perceber comportamento, expressões do rosto, né? Porque o idoso, um percentual muito grande, acha que está sendo um fardo quando chega nesse momento. Ele precisa muito de quê também? De rotinas, muito, precisa ter rotinas. Uma caminhadinha, horário para fazer isso, horário para fazer aquilo. E se ele perde essa rotina, ele fica desnorteado, né? Mas, acima de tudo, ele precisa de propósito. Não é porque ele está já com 65 anos, 70, 80, que ele não vai ter um propósito. Nós podemos ter pequenos propósitos, inclusive. Se uma senhorinha, ela está para ter netas e ela está fazendo um enxovalzinho, aquilo é um propósito para ela. Ela tem que ter um objetivo, ela tem que ter algo esperando por ela quando ela acordar de manhã, né? Para quem tiver mais interesse, o Viktor Frankl, que foi um psicólogo,
psiquiatra que esteve em vários campos de concentração, ele tem um trabalho lindo sobre propósito, né? Quem quiser saber mais. E uma coisa interessante que aí cruza com a questão dos idosos é que 17% são aposentados. Em segundo lugar, os que mais se suicidam são aqueles que têm trabalhos que são autônomos, que não têm um vínculo, que não têm uma estabilidade. Então, o estresse é muito grande, né? Porque você fica muito ansioso. A ansiedade é um fator importantíssimo para o suicida, né? Vamos lá. Sexo. Os homens se suicidam muito mais que as mulheres, 2 a 3 vezes. Porém, as mulheres é que mais tentam. Elas não chegam, elas não têm efetividade, mas elas tentam muito mais do que os homens, né? E aí talvez tenha a ver até com a maneira como eles se suicidam, que é diferente. O homem se suicida, em primeiro lugar, por enforcamento. Em segundo, por pesticidas. Em terceiro, por arma de fogo. Então, tem um índice alto entre policiais, militares, porque tem acesso. É uma morte rápida, né? Então, talvez por isso atraia tanto. Já a mulher não tem muito acesso a armas, né? A mulher, em primeiro lugar, é pesticida e medicamentos também, viu? Enforcamento e, em terceiro lugar, se joga de lugares elevados, né? Então, isso é muito importante porque a gente, quando tem uma pessoa que tem um histórico dentro de casa, a gente tem que ter cuidado com medicamento, com veneno, né? Com essas coisas, lugar alto. E aí vamos lá, suicídio é um fenômeno multideterminado. O que quer dizer isso? Como nós falamos, assim, a família fica muito envergonhada, né? Tem um preconceito. Existe um tabu, realmente. Tabu é aquilo que a gente não quer falar. A gente quer colocar para debaixo do tapete, né? A gente não dói, digamos assim. Então, o suicídio não tem uma única causa, né? A gente escuta muita pessoa dizer assim, se suicidou porque se separou, teve uma desilusão, brigou com alguém. Não existe. Aquilo ali pode ter sido a gota d'água, né? Pode ter sido o que desencadeou ali, mas a pessoa teve vários fatores que ajudaram a levar ao suicídio, né? Então, aí, como vocês estão vendo, abuso na infância, problemas socioeconômicos, transtorno mental demais. Quase todos têm questões para resolver de saúde mental, né? Acesso a meios letais, acesso fácil, uma questão às vezes da personalidade mesmo, mais negativa, mais para baixo, né? Crise existencial pontual, né? Questões biológicas mesmo, doenças crônicas, a pessoa está com uma doença que não vai ter cura, aí se suicida, né? E a própria tentativa de suicídio é um item, né, de chamar a atenção. Já tentou alguma vez? Então tem uma probabilidade. Junta isso tudinho e pode realmente ocasionar o suicídio, né? Então é importante a gente desmistificar isso. Suicidou-se por conta disso, por conta daquilo. Não, tem coisa para trás e muita. Viu? Então, quais são esses fatores? Né? Como a gente disse, tem predisponentes, coisas que predispõem a gente ao suicídio, transtornos psiquiátricos, tentativa prévia, já teve uma vez, então tem que ficar alerta, caso de suicídio na família, abuso sexual na infância, uma pessoa que tem uma impulsividade, uma agressividade, isolamento social, doenças incapacitantes, né? Alta recente de internação, tem que ficar acompanhando. Muito em o que agrava? Solteiros, que é natural porque a pessoa sozinha não tem outro para apoiar, né? Aí a gente lembra que Jesus sempre mandava de dois, né? Sempre de dois. Por quê? Um suporta o outro. Se um desanima, o outro levanta, né? E sem religião ou espiritualismo. Aí a gente vai separar o que é religião. Religião é você ter uma crença, é você se envolver com aquele grupo, é você ter atividades, é você exercer realmente a sua religiosidade. Espiritualismo não. Espiritualismo é uma pessoa que não é materialista, que sabe que depois da morte do corpo tem algo,
que transcende, né? Que tem valores que são imortais. Então, é diferente. E aí tem as causas precipitantes, as causas que vão desencadear, vão lá no predisponente, puxar e causar o suicídio, né? A tentativa. Entre elas, as mais: desilusão amorosa, separação conjugal, conflitos relacionais, problema de conflito na família, com gente no trabalho, com amigo, derrocada financeira, perda de emprego, desonra, vergonha, escândalos, né? Embriaguez, alcoolismo e acesso a um meio letal, né? Então, a gente já imagina que, a gente já sabe que de 3 meses para cá, que começou a pandemia, começou há 6 meses, mas de 3 para cá, o número de tentativas de suicídio de pessoas que surtaram e que procuraram o sistema público de saúde aumentou drasticamente. Muito. Suicídio é uma questão de saúde mental e é uma questão de saúde pública. Mental, na maioria das vezes, eu quero dizer. Então, por exemplo, aqui, 9 em cada 10 que se suicidaram teriam patologia e poderiam ser tratados. Não chegariam a suicídio. Poderiam ser evitados, né? É normal pensar em suicídio? É uma pergunta desafiadora, né? E aí tem várias pesquisas. No final eu vou mostrar uma telinha para vocês de um site que tem pesquisas muito interessantes, né? Mas aqui eu pensei numa sala com 30 pessoas, 5 já pensaram em suicídio. A Unicamp fez um estudo que aponta que 17% dos brasileiros já pensaram em suicídio, sendo que quase 5% chegam a preparar um plano, o que é muito grave, preparar um plano. Ou seja, pensar em suicídio faz parte da natureza humana. Qual é a diferença? A gente pensa em suicídio até como uma curiosidade, como seria, o que é que sente uma pessoa, mas a gente automaticamente rechaça. Porque a gente já tem dentro da gente, além do instinto de sobrevivência que todos temos, mas a gente já tem dentro da gente alguma força, alguma experiência, né? Algum entendimento, conhecimento. Então a gente rechaça, mas a ideia pode vir sim, né? O que a pessoa tem? Necessidade de aliviar pressões externas, cobranças sociais, culpa. O que é a culpa? Joana de Ângeles nos diz que a culpa é a falta de observância de suas obrigações. Quando a gente não cumpre uma obrigação, a gente tem sentimento de culpa. Mesmo que inconscientemente, a gente às vezes tem aquilo, acha que não merece algo, que não merece ser feliz, que não merece algo bom, aparece uma oportunidade de emprego, eu não vou. Prefiro ficar no que eu estou, porque eu fico receosa, porque no fundo eu acho que eu não mereço, né? Um sentimento de culpa ali, né? Lá dentro, dando um alertazinho. É falta de cumprimento de obrigações, não necessariamente dessa encarnação, mas de outras, né? Depressão, ansiedade, medo, né? Essas coisas, fracasso. E pessoas que se sentem sem apoio. Então, quem pensa em suicídio não quer necessariamente morrer, mas sim acabar com uma dor. A pessoa que está com ideação suicida, ela não está vendo mais nenhuma chance. Ela não está vendo saídas. E ela pensa que com o suicídio, uma visão materialista, vai resolver, né? Então, existe estados emocionais numa crise suicida, quando a pessoa tem, né? Quais são eles? São 4. O primeiro é o psyche. O que é isso? A pessoa que está com ideação suicida, que está com a depressão, ela vai, se tiver oportunidade, narrar uma dor insuportável. É uma dor emocional, não é uma dor física. Isso é um alerta para a gente, porque quando a gente tem uma dor, a gente não vai no médico? E uma dor emocional, por que a gente não precisa, não pede ajuda? Por que a gente vai num psicólogo? Por que não vai? Por que não procura? A dor está ali, a dor está dizendo que tem algo errado, né?
Então, essa dor tão forte, a gente com uma dor forte, com uma dor de cabeça, uma enxaqueca, eu não tenho não, mas eu vejo quem tem enxaqueca até desmaiar. Então, uma pessoa que tem uma dor dessa, ela não consegue mais raciocinar. Ela tem um estreitamento cognitivo, né? Ela só vê aquela saída. E aí tem um outro estado que se chama ato-dor, que a pessoa pode ter um impulso por conta dessa dor, né? Ela vai agir sem pensar, porque ela não esvaziou, porque ela não processou essa dor, nem em palavras, nem em sentimentos. Ela não colocou para fora. Porque se ela faz isso, ela fala, ela coloca para fora de alguma maneira, numa representação, se não for por palavras, recebendo um carinho. Se ela faz isso, ela consegue enxergar aquilo separado dela, fica mais fácil. Ela sai um pouco da situação, tá? Então, se ela não faz isso, por isso que é tão importante, às vezes, eu faço parte do projeto escutatório, eu vim com a blusinha amarela, do Setembro Amarelo, do projeto, que fez um ano agora. Por isso que no projeto escutatória, às vezes a gente pede para a pessoa repetir, ou então, você prestou atenção no que você falou, porque ela elabora de uma maneira diferente. Às vezes ela pensa, mas é como se aquilo não fosse dela. Quando ela fala, verbaliza, ela escuta. E aí tem um impacto diferente às vezes, tá? Outra coisa é a ambivalência, que é isso, aquela pessoa que quer morrer, quer viver, né? Fica mudando o tempo todo. E aí a gente às vezes critica essa pessoa. A gente diz, às vezes tá bem, às vezes não tá, uma hora diz que quer morrer, outra diz que não quer. Aí acha que é capricho, acha que tá querendo aparecer, chamar atenção. Ora, de qualquer forma, se tá querendo chamar atenção, é porque é preciso a gente dar uma olhada. Por quê? Por que ela quer chamar atenção? Né? E uma outra coisa, aquele momento em que ela está com vontade de viver, a pessoa, é um momento, uma oportunidade da gente, nessa hora, talvez resgatar a pessoa, talvez retardar aquele ato. E retardar já é muito bom, porque vai dar mais tempo de acontecer outras coisas, de ter outras reflexões. Então a gente não deve ver, não deve assim, normalmente a gente não quer mais escutar uma pessoa, né, que fica muito flutuando, né? A gente perde a paciência, mas é importante a gente acolher. E o último estado é o de rigidez, constrição. O que é isso? É que a pessoa fica com um pensamento dicotômico, ou tudo ou nada, ou morte ou vida. Ela vai para extremos e ela fica com aquele pensamento fixo, né? Que só aquilo vai resolver, realmente. É o que chama de visão em túnel, né? Estreitamento das opções. Eu acho essa imagem linda, assim, do ponto de vista artístico, né? Porque essa imagem, ela está falando aí, o nome dela é Melancolia, né? É de um artista suíço. E ela traduz muito o que as pessoas com ideação suicida, com depressão, falam que se sente, né? Então, vamos ver. A pessoa que está com ideação suicida, ela tem medo. No fundo, ela tem medo. É interessante que antigamente dizia isso, né? Como eu falei no início, que era um ato de coragem. A pessoa teve coragem de se suicidar. Não. O certo é ter coragem de viver, né? Então, ela na realidade tem medo. Medo, sensação de estar só, isolada, mesmo que esteja arrodeada de gente. Vazio. Essa palavra aparece muito na fala de quem tem ideação suicida e depressão. Um vazio. É essa estátua aí. Né? Baixa autoestima e negativismo. Tem depressão. Essa dor insuportável que ela sente, né? Isso aqui, gente, são relatos do CVV. Num seminário que a gente fez junto com eles. E é o que a gente observa também nas ruas. É interessante. Né? Muito parecido, assim, as experiências. Então, quais são os sinais de alerta? Afastamento social,
né? Afastamento da família, principalmente. A pessoa não quer mais participar de aniversário, de um casamento. Sentimento de não pertencimento. Ela acha que não faz parte daquilo, daquela situação, né? O isolamento social, não quer mais sair com os amigos, não quer conversar no trabalho. Comportamento ansioso, preocupado com amanhã sempre, né? Agitado ou deprimido. O que é isso? É a mudança de comportamento. Então, se você nota que a pessoa é mais agitada, de repente ela deprime, ou o contrário, tem alguma coisa errada, né? Mudança no padrão de sono, descuido com a aparência, isso é muito claro, né? A gente vê logo. E essas frases, né? Essas falas, vão me matar, estou cansada, não aguento mais, essas falas são alertas. Mudanças nos posts das redes sociais. E aí a gente chama muita atenção aqui, principalmente para adolescentes, porque eles têm uma tendência a colocar as coisas nas redes sociais, né? Mas tem muitos relatos de pessoas que antes de cometer o ato, vai lá na rede social e posta, né? Então, se a pessoa tem alguns desses comportamentos, tem que ficar prestando atenção, porque ela pode dar um sinal lá na rede social, né? E aí, o que é que acontece? Primeiro, a gente observando isso, primeiro, gente, vamos trazer para a gente mesmo. Vamos se observar, né? Será que eu me sinto dessa maneira? Será que eu tenho algum desses componentes? Já senti isso, já passei, né? Procurou ajuda, não procurou? Então, primeiro a gente toma para a gente, e deve pedir ajuda, mas a gente deve prestar atenção também no outro, independente de ser na família ou não, porque a gente tem como avaliar esse risco. Então, por exemplo, como é que começa? Com uma ideia de morte, que todo mundo pode ter, né? Ai, meu Deus do céu, tão cansada dessa vida, era tão bom que eu desencarnasse logo, eu queria... os cristãos primitivos, eles se suicidavam muito por isso, porque achavam que como a vida espiritual era melhor do que a material, né? Era prometida, o reino dos céus, né? Ainda não há não compreensão de que o reino dos céus está dentro da gente, é o estado de espírito, né? A paz da gente. Então eles se suicidavam muito por conta disso. Se eu não me engano, só Santo Agostinho é que desmistificou essa ideia, é que realmente formalizou, né, que não era correto se suicidar, tirar a vida, né? Nós não tínhamos esse direito. Então vem a ideia começa com a ideia de morte. Ok, até aí todo mundo pode ter. Depois vai para a ideia de suicídio. Ah, mas está ruim demais, realmente. Poxa vida, pensar na possibilidade. Aí depois a pessoa começa a planejar como se matar. Ah, como é que eu me mataria? Sei lá, eu me atiraria de algum lugar, se eu comprasse, se eu tomasse veneno, alguma coisa, qual seria melhor, qual seria pior? Está planejando, né? Em que momento, em que hora, onde faria isso, né? Tomaria algumas providências. Depois disso, a pessoa vai fazer uma pesquisa, muito na internet. Por isso que é bom até olhar o que é que a pessoa está pesquisando na internet. Pesquisar as formas de suicídio. Vai pesquisar suicidas anteriores, suicidas famosos, né? E, por último, as providências pós-morte. Então, a pessoa já está ali, faz um testamento, né? Passa um apartamento para o nome de alguém, toma providência com relação a alguém que depende de você. Então, esse é o caminho. Onde é o alerta? Que realmente, quando parte para aí, a gente tem que intervir. É quando está fazendo o plano de como se matar, tá? Então, aí é o ponto realmente que tem que fazer alguma coisa, né? Ainda dentro da avaliação do risco de suicídio, quais são as barreiras a serem superadas? Aí, com a gente e com os outros. Nós temos aquele tabu, é um assunto que incomoda muito, né? É um assunto que mexe muito com a gente. Então, a primeira coisa, nós temos crenças errôneas sobre a pessoa, que suicídio é um sinal de fraqueza,
a pessoa é fraca, a pessoa está doente, que a pessoa não tem fé. Não é isso, não. Não tem nada a ver com não tem fé. A fé, ela, inclusive, vai suportar, né? Ela vai ajudar você a passar por aquilo ali. Mas a pessoa está doente, né? É tanto que os suicídios, eles podem ser amenizados quando a pessoa tem uma crise, por exemplo. Uma crise psicótica, né? Outra coisa que a gente não faz nada, medo de perguntar. A gente tem medo de falar com a pessoa, de entrar no assunto, até porque não sabe como a pessoa vai reagir, acha que é melhor não tocar no assunto, que a pessoa vai se chatear, ou que é um assunto muito íntimo, ou que se eu perguntar, eu vou ter que dizer alguma coisa. Ora, a pessoa que está com problema emocional, com ideação suicida, uma depressão, ninguém tem a obrigação e ninguém deve trazer solução. A solução está dentro da pessoa. Ela vai encontrar a partir do momento que ela fala, que ela bota para fora, que ela se escuta. Então, experiência nossa como escutador. A gente não diz, assim como psicólogo, não diz o que a pessoa vai fazer. A gente não tem a obrigação de dizer nada. Nada, absolutamente, de trazer nenhuma solução. Inclusive, se a pessoa pedir, é para voltar a pergunta para ela, né? Essa é a orientação. Uma outra coisa é não saber o que fazer. É porque a gente, meu Deus do céu, é um caso desse. Se a pessoa disser que estou querendo me suicidar, eu vou fazer o quê? Então a gente fica assustado. E por último, o medo de se sentir responsável. Poxa vida, a partir do momento que eu tomo conhecimento disso, eu tenho que fazer alguma coisa. E é verdade, eu tenho que fazer alguma coisa assim. Mas eu não sou culpada se acontecer. Eu não sou responsável. Eu tenho que fazer a minha parte. É isso. Né? Então, assim é como se sente uma pessoa que observa um risco de suicídio, mas não se envolve. Não quer se envolver. E aí os especialistas, eles falam de uma coisa chamada ROC, repare no risco, ouça sem julgar e conduza para o tratamento. Gente, reparar no risco, a gente colocou aqui os sinais de alerta, né? Ouça sem julgar. Uma pessoa que está numa situação de depressão, de algum outro transtorno, que está com ideação suicida, essa pessoa vai prestar atenção no que a gente vai falar, ou essa pessoa vai aguentar um julgamento, uma crítica, é disso que ela precisa? Não, não cabe julgamento, por vários motivos. Primeiro, porque a gente não sabe se a gente já esteve naquela situação, nessa encarnação e outra. A gente não sabe se vai passar por essa situação. Não sabemos também. Também porque nós temos outras situações, talvez mais graves que essas. Né? Então, não cabe o julgamento. Não é problema nosso. Né? E conduza para o tratamento. A gente tem que partir para a ação. O que é conduzir para o tratamento? Eu não tenho condições de pegar essa pessoa, botar no braço, levar no médico, porque dependendo do estado, a pessoa não vai fazer, não vai adiantar a gente dizer, olha, vá no médico, vai. Não, ela não vai, ela não tem condições, né? Ela não está respondendo por ela. Mas o que é que eu posso fazer? Se eu não posso marcar, se eu não posso levar, acompanhar na primeira, na segunda, eu posso falar para a família, eu posso falar para um outro amigo, eu posso vamos aqui, então, vamos ligar para esse número, para o CVV, vamos levar para algum lugar, para onde tenha talvez um amparo religioso, espiritual, tá certo? Aí lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 642, diz o seguinte: não basta que o homem não pratique o mal, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Por isso que a gente foge tanto de uma situação dessa, por conta da responsabilidade. Mas a gente sabe que a partir do momento que cruzou por nós aquele problema, aquela pessoa tem a ver comigo. Né? Então, eu não devo me furtar. Eu devo fazer o que está no meu limite. Né? Às vezes,
mas eu tenho que fazer algo sobre, nem que seja oração, nem que seja isso. E na 975 diz o seguinte: o espírito sofre por todo o mal que praticou, ou de que foi causa voluntária, por todo o bem que houvera podido fazer e não fez, e por todo o mal que decorre de não haver sido feito. É interessante isso, porque quando a gente deixa, quando a gente não faz um bem, a gente está deixando que o mal ali ocupe o lugar, né? Então vamos lá, como ajudar? Aproximar-se, mostrando que a pessoa não está sozinha, mostrar interesse no que ela quer falar, porque a pessoa fica repetitiva, às vezes a gente não quer mais ouvir, fica sem paciência. Não julgar, obviamente, muito importante. Quem decide ajudar não deve se preocupar com o que vai falar. Gente, olha, tem ligações do CVV, da gente também, do projeto escutatória, que a pessoa fica calada. E aquilo ali é suficiente. Às vezes a pessoa quer uma presença, sentir alguém. Né? Então, existe esse tipo de ligação. E de vez em quando o profissional do CPV, o escutador, fica só na linha dizendo: olha, eu estou aqui, se quiser falar alguma coisa. Então, Chaplin nos diz o seguinte: às vezes só precisamos de alguém que nos ouça, que nos não julgue, que não nos subestime, que não nos analise, apenas ouça. E às vezes isso é suficiente. Às vezes a pessoa esvazia e ganha fôlego, pelo menos, né? Quais são os efeitos quando a pessoa fala? Ela se escutando, faz seu próprio reconhecimento, aquilo que a gente falou, rompe com aquele isolamento, que às vezes, a partir do momento que ela tem uma conversa, ela fica mais tranquila para outras, mais encorajada para outras, né? Sente alívio. Essa é a palavra que a gente mais escuta depois que as pessoas conversam sobre isso. Chega as pessoas e fazem: estou mais aliviada. Ótimo. Sente-se estimulada a continuar falando, né? Mesmo que com intervalos, às vezes para, e fortalece as intenções de viver, né? E aí a gente lembra de Santo Agostinho, que na realidade essa frase, se eu não me engano, nem foi dele, mas é atribuída a ele, como muitas que a gente vê na internet, né, que atribuem a pessoas conhecidas. Vai e prega o evangelho, se precisar use palavras. Então a presença amorosa, afetuosa, sem julgamento, ela está ajudando, né? Olha aqui, escuta silenciosa, perguntar como você está se sentindo, estou preocupado com você. Perguntar se a pessoa está pensando em fazer alguma coisa com ela. A gente deve perguntar sim, a gente não está estimulando ela a fazer. Pelo contrário, a gente está estimulando ela a botar para fora e escutar o que ela está pensando, tá? Então eu posso sim, fulano, você está pensando em fazer alguma coisa com sua vida? Tá? Não tem problema. Caso sim, conectar com o serviço de saúde, né? Acompanhar, avisar o que a gente falou. Tá? Aí tem uma questão muito importante. Religiosidade e espiritualidade versus suicídio. Né? Quanto mais religiosidade, menor o índice de suicídio. 75%. Tá? O que é que a gente vê? Aquela pessoa, não que vai para o centro uma vez na vida ou uma vez na semana assistir uma palestra, mas aquelas que estão envolvidas no serviço, trabalhando realmente, tem 4 vezes menos risco de se suicidar, né? E assim como entre os deprimidos, os que são religiosos, 48% tentam suicídio. Os não religiosos, 66% tentam. São tentativas de suicídio, né? Um dos principais achados. Quanto mais religiosidade, espiritualidade, menos depressão, menos suicídio, menos uso de substâncias, mais qualidade de vida, bem-estar. Porque é natural, né? Deixar de beber, deixar de fumar ou reduzir, a pessoa vai começando a conduzir para o outro lado, né? A expectativa de vida aumenta. E aí eu circulei potenciais efeitos negativos. Porque a religiosidade, ela distorcida, ela naquela fé cega, ela pode contribuir negativamente também. A gente chama de coping. Coping é a maneira de lidar com aquele problema, né? Então, o coping religioso negativo pode ter. Um deles é que, às vezes, por conta de religião, a pessoa não quer fazer tratamento. Acha que não precisa. Não, não precisa de tratamento, não. Eu tenho fé em Deus,
eu vou orar, Deus vai me curar, né? Então, o coping tem que ser 3 vezes mais positivo do que negativo. Qual é o positivo da religião que a gente pode ajudar a gente a lidar com essa situação? Em tentar encontrar alguma coisa em Deus, tentar se envolver com mais trabalhos para poder esquecer aquela ideia, né? Pedir perdão pelos erros, né? Focar na religião para não ficar com outros pensamentos. Então, isso são copos positivos. Os negativos são: não fiz nada, porque Deus está me castigando, que a gente sabe que não há castigo, há responsabilidade, há consequências, né? Questiona o poder de Deus, Deus me abandonou. Então, existe o positivo e o negativo, os coping religiosos, a gente tem que ter nessa proporção, 3:1, certo? Para poder, né? Então, aqui temos, né, entre homens usuários de drogas, 1/3 menos suicidas, quando são religiosos, né? Os pacientes bipolares também. Vou passar, tá? Porque essas pesquisas vocês veem em outros locais, né? Então, como prevenir? Diminuir essa estigma de que é uma doença vergonhosa, né? Uma de saúde mental, valorizar as oportunidades, né? Pensar, né, nessas afirmativas, né? Deus dá o frio conforme o cobertor, né? Se eu juntar a calma com a resignação no que estou passando, a confiança no futuro, eu vou ter serenidade e coragem moral. Olha o que Aristóteles diz: a coragem é a primeira das qualidades humanas porque garante todas as coisas. A gente sabe que quando a pessoa tem calma perante um problema, a solução vem no cérebro dela mais rápido do que a pessoa que está agitada ou da que está nervosa, né? Então, vamos lá. A calma, a resignação humana, né? Maneira de... Tá bem em cima aqui, não estou lendo. Bom, aqui é o seguinte, no Evangelho segundo o Espiritismo, está falando justamente dessa parte da calma, né? Que como um preservativo contra a loucura e suicídio. Né? Que a pessoa que se desespera não está mais pensando, né? Espiritismo versus materialismo. O que é que a gente pode falar aqui? O suicídio, do ponto de vista materialista, né? Não tem nada após a morte, vão me livrar do problema, só vê a solução suicídio mesmo, o materialismo. Mas o espiritismo, não. Quando você é espírita ou é religioso, vai atuar em várias frentes. Primeiro, a explicação da dor. Por que a gente sofre? Causas anteriores. As consequências se eu fizer esse ato. Eu não vou resolver o problema de forma alguma, eu vou agravar, inclusive. Eu vou continuar, porque o meu ser continua, o meu espírito continua. Tem um roteiro de como você contornar os problemas, como se fortalecer. E, por último, a esperança. A religiosidade, o espiritualismo, dá esperança. Né? A esperança de que a gente não é abandonado de qualquer forma. Independente do que aconteça, com calma, as coisas se resolvem. Tudo tem solução. Né? Então, aqui no Sermão Profético de Mateus, capítulo 24, né, de 4-7, nos versículos, Jesus diz o seguinte para a gente. Estou dando uma olhada na hora. Jesus diz o seguinte, que vão ter guerras, né, nação contra nação, terremotos, pestes. A gente está vendo tudo isso, né? Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Ué, o que é que pode doer mais do que isso? Dores emocionais, né? Nos sinais de tempo, aqui eu acho que é o pensamento em vida, pensamento em vida. Tem um momento de transição. E olha o que é que diz: os suicídios se multiplicarão em proporções inauditas, até entre as crianças. A loucura jamais terá atingido tão grande quantidade de homens, que antes mesmo de morrerem, estarão riscados do número dos vivos. Parece até que a gente está falando daqueles aleijados, aqueles coxos, cegos do tempo, lá em Jerusalém, no tempo de Jesus, que quando tinha essas características, né, essas deficiências, eram riscados do livro dos vivos e eram expurgados da sociedade, né? Então, eu contornei aqui o último trecho, que eu achei muito importante, que diz o seguinte: contudo, através da escura nuvem
que vos envolve, em cujo selo ronca a tempestade, já podeis ver despontando os primeiros raios da nova era. Então, é um momento grave. Um momento grave não quer dizer que seja um momento pior, ruim a ponto de não melhorar, não é isso? É um momento de muita atenção, né? E da gente estar preparado para saber que vai passar realmente por coisas muito difíceis, mas que também estamos preparados para passar por elas. Senão elas não chegariam, né? Então, tem a supercultura e calamidades morais, que é uma coisa que leva à ideação suicida. A gente se preocupa muito, a gente tecnologicamente muito avançado, sabe muito conhecimento, muita cultura, mas moralmente ainda atrasados, né? Mas aí nós temos recursos da alma. Então vamos ver aqui, o que é que Emmanuel nos diz, né? Avançam duas calamidades morais do materialismo, corrompendo-lhes as forças, o suicídio e a loucura, ou, mais propriamente, a angústia e a obsessão. Tem a questão obsessiva aí do suicídio para gravar, né? É que o homem não se aprovisiona de reservas espirituais à custa de máquinas. Para suportar os atritos necessários, a evolução e os conflitos resultantes da luta regenerativa, precisa alimentar-se com recursos da alma e apoiar-se neles. Então, mais do que nunca, a gente tem que prestar atenção, a gente tem que dar mais importância às coisas espirituais em detrimento das materiais, porque o momento pede muito isso, né? Então, 785, qual o maior obstáculo do progresso? O orgulho e o egoísmo. Presunção, né? E aqui a gente lembra que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, não é só das coisas materiais. Joana de Ângeles disse que nós vivemos distraídos com nossas diversões. Então a gente está distraído enquanto coisas graves estão acontecendo, né? Na questão 944, Kardec pergunta se o homem tem o direito de tirar a vida, né? A resposta é não, só a Deus assiste esse direito. 957. Qual, em geral, com relação ao estado de espírito, as consequências do suicídio? Olha, isso aqui, cada pessoa é um mundo. A gente nunca vai poder ser taxativo, a gente sabe que sofre as consequências. Mas o que acontece com todo suicida? O que é que ele sofre imediatamente? É ele se perceber ainda vivo, mesmo depois de ter atentado, ter destruído seu organismo biológico. Então aqui, há porém uma consequência que o suicida não pode escapar, é o desapontamento de se ver vivo com as mesmas dores, com os mesmos problemas, se agravando ainda mais, né? Então isso é uma questão para a gente pensar. Mas aí também o consolo, a doutrina espírita vem com o consolo. A gente sabe que, independente de qualquer coisa, de nossos erros, nossos equívocos, Jesus disse que estará conosco até os finais a consumação dos séculos. Nunca vai nos abandonar. A gente não pede ajuda. Olha a questão da ajuda. A gente encarnado não pede ajuda e aí a doença vai avançando, a gente desencarna e às vezes fica com o André Luiz no umbral anos porque não pede ajuda. Qual é o problema? Orgulho, vaidade, como disse na questão anterior do Livro dos Espíritos, né? Então aqui é um exemplo de uma colônia espiritual, né? Interessante porque a gente pensa, meu Deus do céu, eu cometi esses crimes, né? Esses equívocos, e aí eu sou resgatado pela legião de servos de Maria, sou levado para tratamento amorosamente, afetuosamente, sou levado para um local, olha, com beleza. Situava-se num parque ajardinado e constituía-se de vários edifícios em estilo português, todos brancos, uma das colônias. Quer dizer,
Só um pai amoroso faz isso, só Deus, né? A Mãe Santíssima, que cuida pessoalmente dos suicidas, porque segundo Jesus, só um coração de mãe seria capaz de receber espíritos em tão dolorosa situação, né? Então, olha, a gente comete esses crimes contra a nossa própria vida, né? Contra Deus, né? Que a gente não tem esse direito, só Ele que dá a vida e pode tirar. E a gente ainda é recebido dessa maneira, para se recuperar, para a gente poder retomar do ponto, né? Essa é uma das colônias correcionais, né? E agora, olha que interessante também, lugar bem protegido. Tem torre de vigilância, né? Fortificação, departamento de vigilância, né? Todos são matriculados. Quando chega, tá lá, você tá em tratamento e não pode fugir, não. Tem que, às vezes a gente chega num ponto, né, gente, que a gente perde o livre-arbítrio. Assim como acontece no mundo material da gente, né? Uma pessoa que está com problemas, transtornos mentais, por exemplo, ela automaticamente está sem o livre-arbítrio. Outras pessoas é que tomam a frente, às vezes tem que internar, tem que tomar alguma medida, tem que obrigar a tomar um remédio. A pessoa não está em condições, espiritualmente da mesma forma, né? Então a gente lembra aqui de Maria de Nazaré, na sua casinha em Éfeso, onde João, o evangelista, aquele mais novo discípulo de Jesus, a quem ela foi entregue, ele a ela, né? Ele como filho representa nós, a humanidade, os filhos de Maria. E ela, nossa mãe, né? Passava o dia atendendo as pessoas, escutando as pessoas, às vezes iam lá por curiosidade para saber da vida de Jesus, mas as pessoas iam lá porque tinham dores, porque queria saber o que deveriam fazer, como se comportar, porque estavam em sofrimento, né? Então, ali iam sofredores, e aí a gente tem que lembrar, Jesus veio para quem? Para os aflitos. Então, se você agora, nesse momento, está aflito, tem uma dor insuportável, não está vendo saída, pede ajuda. Pede ajuda a alguém, a qualquer pessoa, mas não se desconecta de Jesus, porque se você não está vendo essa pessoa, você se conecta com ele, ele vai colocar essa pessoa na tua frente, essa pessoa vai chegar, né? A gente tem que tomar esse passo, tem que dar esse passo, fazer esse movimento. Jesus, para fazer as curas dele, o que é que ele perguntava a todos? O que queres que eu faça? É a pessoa que tem que fazer o movimento, a pessoa é que tem que ser protagonista da sua vida, que tem que querer. Então, eu tenho que fazer o mínimo, que é pelo menos pedir, né? Me conectar. Então, passava dias aí, Maria, até que um belo dia, né, o último mendigo, que ela nem reconheceu de imediato, Jesus chega, porque estava próximo dela retornar para o mundo espiritual, e ela já muito cansada, mas recebe aquele mendigo, escuta ele, convida para entrar em casa, e aí ela vê as chagas em suas mãos, né? E é isso, gente, nessa estrada da gente, né? É a gente ver no outro, naquele que está precisando às vezes de um socorro nesse momento, Jesus. Foi isso que Maria fez, né? Quando aquele mendigo apareceu. Enxergar em cada um de nossos irmãos a face do Cristo. Então aí nós temos, gente, CVV, para pedir socorro, projeto escutatória, tem as redes sociais da gente, que vocês podem até, inclusive, entrar lá no Insta, no Face, no YouTube e pedir uma escuta para alguém. Lógico que a gente vai entrar em contato perguntando se a pessoa quer, né? Mas a gente orienta que a pessoa pergunte se o outro permite. Se permitir, qualquer um de nós pode ir lá e oferecer uma escuta amorosa, né? Aqui estão as referências, né? Esse livrinho aqui, eu usei muito ele para tirar informações, é um trabalho belíssimo do André Trigueiro, que é até o nome da palestra, né? Viver é a melhor opção, mas também do EAD da FEB e outros locais aí onde eu peguei a pesquisa. Esse NUPS é justamente onde tem as pesquisas sobre suicídio, tá certo? E vocês podem, se quiser, se aprofundar.
Tem uma curiosidade sobre esse livro, eu não sei se dá tempo, faltam 3 minutinhos, não. Depois eu conto, tá? Então, gente, eu quero agradecer demais a todos pela companhia, né? Agradecer pela oportunidade do trabalho, de estar aqui com vocês. Que Deus nos abençoe, Jesus, Maria de Nazaré, possa nos abençoar e possamos, né, prestar atenção nas pessoas, em nós mesmos e nas pessoas. Muita paz. Nós te agradecemos, Cristiano. Achei melhorar aqui a luz, está ficando escuro agora aqui. Foi muito rica a sua apresentação, principalmente assim, particularmente, eu acredito que tenha tocado a todos também, uma parte, quando você falou que a gente deve aprender a ouvir, né? Que as pessoas estão querendo ouvir. E é muito importante que nós sabemos que todos nós, nessa caminhada, temos muitas dificuldades, nós somos espíritos imperfeitos, né? Temos muitas dificuldades, e esses irmãos estão vivenciando esse momento, e que precisam de todo o nosso carinho, nossa ajuda, no entendimento do seu momento, falando do ponto de vista espiritual. Então, realmente, foi maravilhoso. Já estou notando aqui, falar com o Vinícius já para te agendar novamente. Volte logo. Gratidão. Viu? Com muita alegria. A gente agradece muito, né? Então, meus irmãos, vamos fazer nossa prece para finalizar os trabalhos dessa tarde, né? Vou mais uma vez agradecer a Deus, a Jesus, essa maravilhosa oportunidade que Ele nos deu na tarde de hoje, toda a assistência que certamente foi dada a nossa irmã, à sua disposição, Pai, que nos ajudou muito a aprender um pouco mais, para que a gente possa servir melhor, particularmente nesse momento, esses irmãos que passam por essa provação, desse difícil, esse momento difícil, né, em busca de auxílio, de amparo, de um ombro amigo, para que eles possam mudar a forma de pensar, mudar a forma de agir e superar essa fase difícil. E como bem disse nossa irmã, talvez nós já tenhamos passado por ela, talvez não venhamos a passar no futuro, não sabemos. Então, Pai, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos reunidos. E te pedimos, Pai, que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for por vontade. Muita paz para todos.